Nono ano, bom dia. Mais uma semana que vamos iniciar nossa aula, né? Depois de um final de semana maravilhoso que Deus nos concede, né? Só estarmos vivos é tudo. Então vamos iniciar nossa aula. O assunto de hoje é para a segunda avaliação. Na aula passada, nós vimos a revisão do último assunto, que foi pronomes relativos. Então, esse assunto que nós vamos dar início hoje, anotem no caderno, no livro, você pode até colocar de lápis. Segunda avaliação. É o primeiro assunto para a segunda avaliação. Então, o assunto de hoje são as orações adjetivas, tá? Orações adjetivas na página 112. Não esqueçam de anotar, segunda avaliação. Então, as orações subordinativas adjetivas são marcadas pelos pronomes relativos, têm função e valor próprios de um adjetivo e sempre se refere a um termo antecedente. Então, por isso mesmo, nós vimos os pronomes relativos, né? Que eles fazem parte das orações subordinadas adjetivas. Exemplo: no dia em que eu dei o primeiro beijo, tive uma conversa longa e sincera com uma amiga. Então, a oração subordinada adjetiva, ela é iniciada pelo pronome relativo que eu dei o primeiro beijo, tive uma conversa longa e sincera com uma amiga, tá? Então, quem é a oração subordinada adjetiva? Que eu dei o primeiro beijo. Classificação. Então, a oração subordinada, sublinhada, é uma subordinada adjetiva. Ela caracteriza o substantivo antecedente, que é a palavra dia. Classificação das orações subordinadas adjetivas. Elas são mais fáceis porque elas só são duas. É a restritiva e a explicativa. A adjetiva restritiva restringe, limita o sentido do substantivo ou do pronome a que se refere. É, portanto, indispensável no sentido da frase. Exemplo: o bairro onde moro, o bairro onde a menina morava, tem praia e muita diversão. Quem é a subordinada adjetiva onde a menina morava? Então, quem é o pronome relativo? Onde? Então, o que é que você tem que botar logo na sua cabecinha? Que as orações subordinadas substantivas adjetivas, elas sempre vêm iniciadas pelo pronome relativo. Quais são os pronomes relativos? Que, quem, qual, o qual, os quais, as quais, onde, são vários, né? Então, você estuda os pronomes relativos, como nós já estudamos na aula anterior, tá? Mas você não deu para aprender, vá lá nos pronomes relativos. Eu não sei ainda quem são os pronomes relativos. Então, para você conhecer as orações subordinadas adjetivas, você tem que conhecer os pronomes relativos. Então, por isso que os pronomes relativos vieram primeiro que as orações subordinadas adjetivas. Então, voltem lá nos pronomes relativos, dê uma revisada, ou uma, ou duas, três, quantas vezes forem necessárias, até você conhecer os pronomes relativos. Tá?
Então, oração subordinada adjetiva restritiva esclarece qual é o bairro. Qual é o bairro onde a menina morava? O que tinha lá no bairro? Tem praia e muita diversão. Então, o pronome relativo, ele está relacionado à palavra bairro, que é um substantivo. Agora vamos ver a adjetiva explicativa. Acrescenta ao antecedente uma qualidade acessória, isto é, esclarece a sua significação, mas não é indispensável ao sentido da frase. Na escrita é separada por vírgula, tá? O que é mais fácil para você identificar as orações subordinadas adjetivas das explicativas é que as adjetivas restritivas, elas vêm acompanhadas do pronome relativo e não é separada por vírgula. As adjetivas explicativas, elas são separadas por vírgulas. A Barra da Tijuca, você está vendo uma vírgula, que fica na cidade do Rio de Janeiro, é um bairro muito conhecido. Oração subordinada adjetiva explicativa, que fica na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Que fica na cidade do Rio de Janeiro. Então, o que é que ela explica aí? Quando eu falo de explicativa, algo já diz, uma explicação. Então, quando eu digo a Barra da Tijuca fica na cidade do Rio de Janeiro, é um bairro conhecido. Então, ela explica sobre algo. Qual é o algo? A Barra da Tijuca. O que foi que você observou? Que ela vem acompanhada do pronome relativo que, mas ela vem separada por vírgula. Já a restritiva, ela vem acompanhada do pronome relativo, mas ela não vem separada por vírgula. E também não é um termo explicativo, tá? As orações subordinadas adjetivas também podem se apresentar em sua forma reduzida. Vamos voltar à parte lá nas orações reduzidas. Reduzida de gerúndio, ando, endo e indo. Reduzida de particípio, quando o verbo é terminado em ado, edo e ido. Reduzida de infinitivo, quando o verbo termina em ar, ir. Mais uma vez. Reduzida de gerúndio, verbo terminado em ando, endo e indo. Reduzida de particípio, ado, edo e ido. Reduzida de infinitivo, ar, ir. Tá? Então, Brasília, idealizada pelo presidente, olha, do tempo do Juscelino. Brasília idealizada, mas porque foi ele que fundou Brasília, né? Brasília idealizada pelo presidente Juscelino Kubitschek é a capital do país. Oração subordinada adjetiva reduzida de particípio. Qual é o verbo no particípio? Idealizada, né? Então, a palavra idealizada é o verbo no particípio terminada em ada. Mas ela continua separada por vírgulas. Então, o que você observou? Que nas orações subordinadas explicativas, elas podem vir ou não acompanhadas do pronome relativo. Quando elas vierem acompanhadas do pronome relativo, elas vêm separadas por vírgula, acompanhadas do pronome relativo.
E quando ela vier acompanhada do verbo no particípio, no gerúndio ou no infinitivo, ela não vem acompanhada do pronome relativo, mas sim separada por vírgula. Na oração sublinhada, o verbo encontra-se no particípio, forma nominal do verbo. Note que essa oração caracteriza o termo Brasília. Equivale a uma oração adjetiva que o presidente Juscelino Kubitschek idealizou. Então, qual é a explicação? Que a cidade de Brasília, a capital de Brasília, foi idealizada por Juscelino Kubitschek. Isto é, ele fundou a cidade de Brasília, né? Tem outro exemplo. Encontrei muitos trabalhadores estudando à noite. Olha as vírgulas, tem vírgula, né? Não, essa não veio separada por vírgula, apenas pelo pronome, pelo verbo no gerúndio. Então, oração subordinada explicativa reduzida de gerúndio. Qual é o verbo no gerúndio? Estudando. Terminado em ando. Mais uma vez, as orações subordinadas substantivas, adjetivas, elas estão classificadas como restritiva e explicativa. Restritiva, ela vem acompanhada do pronome relativo. Para você identificá-la, você tem que conhecer os pronomes relativos que já foi dado na aula anterior. A adjetiva explicativa, ela pode ser também acompanhada do pronome relativo, separada por vírgulas. Ela vem separada por vírgulas, a restritiva não. E pode também ser acompanhada do verbo nas formas nominais. Quais são as formas nominais do verbo? Gerúndio, todo verbo terminado em ando, endo e indo. Particípio, todo verbo terminado em ado, edo e ido. E infinitivo, todo verbo terminado em ar, e ir. Então, gente, aí está a explicação do assunto. Orações subordinadas adjetivas. Agora nós vamos para a atividade no livro, que começa na página 111, tá? Primeira questão na página 111. No relato que você leu, Maria Mariana faz referência ao seu primeiro amor. Vamos ver onde é que fica esse relato. Na página 104. Para você responder essa atividade, que no começo é uma interpretação do texto, do relato, você vai ter que ler o texto, o meu primeiro beijo, tá? Na página 104 até a página 106. Então, nós vamos aqui começar a nossa atividade pela página 107. Conversando sobre o texto. Suas hipóteses sobre o relato foi confirmada? O que você imaginou quando você leu o título do texto foi o que ocorreu no desenvolvimento do texto? Se sim, você coloca sim e por quê? Se não, você coloca não. Eu pensei em uma outra coisa, tá? 2.
O que mais chamou sua atenção no relato que você leu? Por quê? 3. Sabendo que a autora nasceu em 1973, você acha que os adolescentes de hoje se parecem com os adolescentes da geração de Maria Mariana? Em que eles se parecem? Ou em que eles não parecem? O que você acha que mudou da geração dela para a sua geração? Pessoal, explorando o gênero. O texto. Em relato de memórias, as experiências de uma geração são evocadas e repassadas a outras. O que a outra rememora nesse texto? 2. Ao relembrar sua infância, a autora fala de si, de seus medos, impressões e sentimentos, como a primeira paixão vivida. Relê o trecho do primeiro parágrafo em que ela se refere a Paulo. A autora usa a palavra monstro para se referir ao menino, por quem seu coração bateu primeiro. Por quê? B. Porque, em sua opinião, ela se sentia assim em relação a ele. Letra A. Que sentidos podem ser atribuídos à palavra monstros nesse trecho? B. O que explica a mudança de sentido dessa palavra? 4. A autora conta que no dia em que aconteceu seu primeiro beijo, ela nem queria muito ir à festa. Por que ela não estava tão interessada em ir à festa? B. Que informação logo em seguida revela quando essa festa ficou registrada em sua memória? A construção. No texto, a autora narra experiências vividas no passado, mas em alguns trechos há menção ao presente momento em que escreve suas memórias. Transcreva o trecho do texto em que a autora se refere ao presente. B. Ao mencionar esse fato e relacioná-lo ao presente, que sentido é atribuído pela autora a esse acontecimento do passado? A descrição no 2. A descrição do relato de memória ajuda o leitor a reconstruir na imaginação as pessoas, os lugares, as situações narradas. Transcreva os trechos em que a autora descreve o condomínio na Barra da Tijuca. B. O primeiro beijo. Você vai descrever onde foi. O garoto Mário na festa. Você vai descrever o que foi que aconteceu. Terceira, releia o diálogo entre os personagens. Quer ficar comigo? Sim. E ele me beijou. Que efeito de sentido produz o uso do discurso direto nesse trecho? A linguagem. Releia este trecho. Muito correio de amor, muito. Pede para Renata dizer para ele que o que a Gabi disse para ele é mentira. Diz o que eu mandei. Ou em casos escondido, tô em casa escondido te esperando. Escondida. Letra A. Identifique como se revela a linguagem utilizada pelo jovem no correio do amor. Mais formal e elaborada, mais espontânea, natural e informal. B. Considerando os objetivos do autor de um relato de memória, qual é a provável razão de Maria Mariana ter empregado essa figura de linguagem ao texto?
Segunda, releia este trecho. Era uma festa como qualquer outra. 5 ex-paixões, 7 novas possibilidades de paixão. 3 grandes amigos apaixonados. 10, meio paixão, meio amigo, meio ex, meio possibilidade nova. Ou seja, 26 homens interessantes. A. Explique o sentido das expressões destacadas. B. Que relação podemos estabelecer entre essa maneira de falar e a personagem? 3. As gírias compõem o quadro de variações linguísticas ligadas ao aspecto sociocultural. Releia estas frases. Quer ficar comigo? Essa menina é muito gata. Sublinhe as palavras que podem ser consideradas gírias nesse diálogo. B. Explique o significado de cada gíria. Ficar, quer ficar comigo, né? A palavra ficar, hoje em dia diz só isso, né? Vou ficar com ele uns 2 dias, vou ficar com ele uma semana, né? E o significado de gata. C. Essas gírias ainda são usadas por você e seus amigos? Você conhece outras gírias com sentido semelhante ao da palavra diálogo? Gente, olha, eu quero falar uma coisa para vocês, tá? Que essa atividade aí, eu estava meio equivocada. Essa atividade aí, ela fica para a professora de redação, tá? Então, a professora de redação é que vai trabalhar o texto com vocês. Para mim, ainda era eu que dava a redação, tá? Não sou mais eu. Então, esse texto aí, essa atividade, vocês vão responder com a professora de redação, tá? Porque ela vai trabalhar relatos de memórias, né? Daí, vai ficar com ela, tá bom? Desculpe, você vai comigo, você vai. Eu só não parei lá pelo meio para não confundir. Então, a minha atividade apenas começa da página 111, tá? Então, relato de memória, lá o texto é trabalhado com a professora de redação, tá? Então, o que você vai responder comigo é da página 111 para frente. Então, você vai ler esse relato, né, aqui na primeira, como eu falei, daí releia o trecho em que ela narra esse momento. O coração batia, ele para mim era simplesmente um monstro, não um Deus, como parecem ser os amados de hoje em dia. Um monstro que morava perto da praça, onde um dia eu brinquei muito. Sublinhe os pronomes relativos presentes no trecho. A que termos eles se referem? Segunda, leia o anúncio publicitário a seguir. Desperte o diretor de arte onde existe em você, que existe em você. A quem esse anúncio é dirigido? B. Se a oração subordinada que existe em você fosse substituída por adjetivo existente em você, haveria mudança de sentido. Por quê? Terceira, com base no que você observou na atividade anterior, é possível afirmar que a oração iniciada por pronomes relativos e o adjetivo tem sentido e funções equivalentes? Explique. Vamos para a página 113. Leia o poema, um poema da escritora portuguesa Flor Bela Espanca, escrita em 1916. Olha, aqui tem até uma boa explicação. Subordinada adjetiva desenvolvida. Não,
Nós não vamos mexer em desenvolvida nem em restritiva, né? Em reduzida, sublinhada, adjetiva reduzida. Não vamos mexer ainda. Postas. Ai, almas dos poetas, não se entende ninguém. São almas de violetas, que são poetas também. Andam perdidas na vida, como estrelas no ar. Sente o vento gemer, ouvem as rosas chorar. Só quem embala no peito dores amargas e secretas é que em noites de luar pode entender os poetas. E eu que arrasto amarguras que nunca arrastou ninguém, tenho alma para sentir a dos poetas também. O que é preciso para entender os poetas? 2. Na última estrofe, o lírico diz ter condições de entender a alma dos poetas. Que versos afirmam isso? B. Desses versos há 2 orações adjetivas. Sublinhe o conectivo que as introduz. Conetivos são as conjunções, as preposições. C. Essas orações são restritivas ou explicativas. Por quê? 3. Na tirinha a seguir, o personagem criado por Luiz Augusto faz referência à televisão. A televisão é mesmo a máquina da democracia. Descobrimos, como sempre, tem gente sofrendo mais do que nós. E aprendemos todos a falar como surfistas cariocas. Letra A. O que é criticado pela personagem? Você concorda com essa crítica? Justifique. B. No segundo quadrinho foi empregada a oração subordinada adjetiva reduzida de gerúndio, sofrendo, mais do que nós. O verbo é sofrendo. Que características ela apresenta que formam possível essa afirmação? C. Como seria a forma desenvolvida dessa oração? Quarta. Gente, a quarta questão é só para assinalar. Assinale os períodos que contêm orações subordinadas adjetivas. A quinta também. Quanto à classificação das orações adjetivas da questão anterior, podemos afirmar que... 6. Também. Assinale o período em que a oração subordinada reduzida em destaque é adjetiva. Gente, olha, até aí, porque aqui na página 115 tem uma pequena observação que eu tenho que explicar, a vírgula nas orações subordinadas adjetivas, tá? Então, você vai responder até essa parte que eu li, que é a 6ª questão. Na próxima aula, nós vamos ver a vírgula nas orações subordinadas adjetivas, tá? Mais uma vez, eu vou bater nesta tecla. O 9º ano, pouquíssimas, são mínimas as pessoas que estão enviando suas atividades. Não sei se não estão assistindo os vídeos, tá? Quem se comunicou comigo, ontem ou foi antes de ontem, foi a Hélida, explicando que ela estava trabalhando no comércio e não tinha muito tempo. Mas, como o comércio fecha 3 horas, ela ia rever todos os vídeos e ia enviar todas as atividades. Eu disse, você envia, que eu receberei no dia que você enviar, tá? Na hora que você enviar. E, mais uma vez, são avaliativas, tá, gente? Quem não está enviando,
só tem a perder. Com exceção as pessoas que não têm internet, tá? Em casa, não tem acesso à internet, mas dificilmente, né? Sempre se tem um celular que tem, né? Mas não sei, né? A vida de cada um, não sei como é que está. Só tenho a dizer, se você tem condições, tem internet em casa, mas não está valorizando as aulas virtuais, você só tem a perder, tá? Porque o professor está em casa, mas ele está se esforçando, tá? Como eu vejo, todos os professores estão enviando seus vídeos, fazendo aula pelo Zoom. É tanto que na próxima semana, essa atividade, a correção vai ser pelo Zoom, tá? Eu vou informar direitinho com os professores se é o mesmo aplicativo, tá? E as aulas vai ser pelo Zoom, porque eu vou fazer a chamada, tá? E vou saber quem é que está presente e quem não está, tá bom, gente? Um bom dia, responda a atividade mais uma vez, envie, acho não, tem o meu número, você envia no PV, tá bom? Bom dia a todos e até a quinta-feira.